Olá, me chamo Miliane. E eu me chamo Eber. E esse é o podcast Céus e Terra. Aqui nós conversamos com pessoas absolutamente comuns, mas elas têm grandes testemunhos, grandes milagres para compartilhar. E neste dia em especial, nós estamos com duas pessoas. Normalmente a gente fala que são maravilhosas, mas esses dois são incríveis. Incríveis. Pastor Divonzir e pastora Miriam. Amém. Deus os abençoe. Oi. É um prazer tê-los conosco. Sejam muito bem-vindos. E que Deus os use poderosamente. Sintam-se em casa. Amém. Amém. Pastor Divonzir, já falamos seu nome, mas você pode se apresentar, sua idade, sua profissão, igreja que você congrega. Então, me chamo pastor Divonzir Odilon Ferreira. Minha idade, eu sou do 9/10/61. Pronto, já disse tudo, Quem quiser né? que calcule, né? Você põe mais um em cima do 61 da 62. Amém. Nós congregamos ali no Ministério pela Graça, em 4 Barras, no centro de 4 Barras. Amém. E eu sou um administrador e construtor. Hoje me considero um construtor também. Construtor é gente boa. Eu gosto de construtor. Tia Miriam, carinhosamente, tia Miriam, você. Oi. Se apresente para nós, conte um pouco mais sobre você. Primeiramente, que bom estar com vocês. Que convite maravilhoso. Amém. Me sinto privilegiada por estar com vocês também, que amamos muito. Um casal maravilhoso. Mega power. Sou Miriam. Me chamam tia Miriam, né? Tia Miriam. Eu acredito que se alguém me chamar de irmã Miriam, ou muitas vezes pastora Miriam, eu até me assusto, porque eu sou a tia Miriam. 54 anos, congrego e ajudo meu esposo no Ministério pela Graça, na igreja em 4 Barras. Amém. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Amém. Amém. E aproveitando essa deixa, eu queria perguntar para você, tia Miriam, como que era a tua vida antes de conhecer Jesus? Né? Como que foi esse passado, como que as coisas se encaminharam? Então, eu acho que a nossa vida, né, a minha, não foge muito do que aqueles que não têm a Jesus. É uma vida de ilusão, uma vida de fantasia, uma vida de cultuar corpo, uma vida totalmente desregrada, totalmente, né? Nossa, terrível. Então a nossa vida, eu digo nossa, em geral, era uma vida tipo casamento destruído, era uma vida em que a gente tinha uma vida de aparência, né? O que hoje muito ainda acontece. Uma vida de aparência, mas dentro do lar não existia um lar, né? Só uma vida de adultério, uma vida de engano, uma vida de mentira, de vícios, muitos vícios. Então, a vida antes de Jesus não dá nem para dizer que era uma vida, né? Era um período tenebroso que foi passado. E você, pastor Divonzir? Não foge muito do que ela falou, né? Só que o homem, eu costumo dizer que o homem é um animal racional, mas pense num homem nojento. Porque ele se acha o último pipoca do pacote. Né? Eu era um cara que tomava todo dia minhas 13, 14 cervejas, depois das 6. Todo dia? Todo dia. Fumava meus 3, 4 carteiras de cigarro. Meu Deus. Milton Longo. Por dia também? Por dia. Não, então era um motor a diesel aí. Imagine, Sim. fumaça, Maria Fumaça e álcool não faltava, né? Isso. E era boemia, entende? Pra mim, todo dia era fim de semana. Todo dia, entende? Não tinha um dia que eu não saísse pra gandaia. E você não se dá conta, né? Por causa do financeiro, que a Bíblia diz que o dinheiro corrompe, né? O homem. Entendeu? É a raiz de todos os males. Então, você sem Deus, entende? Com dinheiro, o que mais que você quer? Você vai lembrar de Deus aonde? Lembre de Deus. Entende? Deus é a última pessoa que você vai lembrar na vida. Entende? Então, eu tinha muito dinheiro, gente. Você trabalhava com o quê? Eu tinha um comércio de pneus e uma borracharia, tipo um auto center. E eu comprava pneus em Santa Catarina, Rio Grande, e vendia para São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, esses estados assim. Então era
comércio bem Intenso. lucrativo. Bem Lucrativo. lucrativo. Entende? Tinha caminhão? Tinha carretas. Isso década do quê? 2000, até 2003 eu tinha isso. Uau. Daí foi onde entrou a enfermidade, né? E depois nós vamos estar contando. Então, até 2003 eu tinha mordomia. Eu era o homem boêmio. E já era casado? Sim, há 10 anos nós éramos casados, não. Nós éramos amaziados, né? Tia Miriam. Na realidade, eu não tinha intenção de casar mais. Entendeu? Eu falava que eu nunca mais casaria. Porque estava na zona de conforto. Né? Chegava sexta-feira, eu chegava em casa às 6 horas, daí eu não ia para os bares. Na sexta-feira eu chegava em casa às 6 horas, tomava meu banho, colocava a minha calça do Zezé de Camargo, uma botinha Ferracini, né? Chapelão cheio de imagens, né? Que não é o caso falar aqui, e saía para as baladas. Né? Aí chegava, e ela dizia assim, chega antes das 6 para que os vizinhos não te vejam você chegando madrugada. Então eu estava na zona de conforto. E essa zona de conforto vai destruindo o casamento. Com 2 filhos em casa. Né? Mas você nem vê os filhos crescerem, né? Aí eu tinha um time de futebol, que era meu. Chegava no sábado. Partida de futebol. Ah, tranquilo. Ficava o dia todo no futebol, daí no domingo de manhã, se eu não ia jogar bola, eu ia jogar um baralho. Quer dizer, eu não tinha vida social com a família. Eu tinha a minha vida. Né? E ela tinha o dinheiro que queria. Tinha carro zero, nós tínhamos, acho que, 4, 5 carros zero na garagem. Entende? Tínhamos caminhonete, tínhamos carreta. A princípio, para muitas pessoas, seria a vida perfeita, né? Mas, na Ter realidade, tudo era. da forma, do jeito que quer, a hora que quer, compra o que quer. Sim. Né? Mas daí, numa forma errada, né? Para você ver como algo que pode ser abençoador pode ser algo destrutivo, né? Você deixa de usar o dinheiro e o dinheiro passa a te usar. Isso. Você chega... Se você fica à mercê do dinheiro, né? Você fica escravo dele. Entende? Porque tudo eu posso, tudo eu faço. E ninguém manda em mim. E é por aí afora. E para você, tia Miriam, como é que foi? Né? Sobre esse assunto específico da família, do casamento. Foi uma fase muito difícil, né? Porque, como eu comentei, era uma fachada. Era a esposa do empresário, né? Que tinha tudo o que queria, mas o que realmente eu queria eu não tinha, que era um lar. Né? Um esposo presente, que fosse um pai cuidadoso, que fosse alguém que me valorizasse pelo que eu era. Né? Porque quando chega ao ponto que chegou o nosso casamento, em que a traição, que a falta de respeito, a coisa que a mulher quer é ela ser cuidada e valorizada. Então, para mim, foi uma fase muito difícil, a ponto que, né, dias antes, né, da fase, né, de mudança de vida, eu já estava prestes a me separar, já tinha me programado, né, com algumas pessoas amigas, de ter uma renda, né, não depender financeiramente dele, né, porque havia uma dependência total, né, dele, né, era um relacionamento tóxico. Na época você não trabalhava, então? Não trabalhava, né? Tá. Ela só tinha a vida de madame. Entendi. Né? Porém, já estava cansando. E dias antes de tudo começar a mudar em nossa vida, eu já estava com os planos de sair, né, pegar os 2 filhos e deixar tudo e começar do zero uma vida, porque já estava assim no limite. E como foi que vocês se conheceram? Né? Antes de acontecer, chegar tudo isso, importante mencionar. Teve, né, um período de namoro, vocês se conheceram, como que foi isso? Deixa eu me permitir. Na verdade, ia ser muito legal. Ele era amigo da minha mãe. Ele fazia parte do hall de amigos da minha mãe. Eu, particularmente, não achava ele muito metido, muito arrogante, muito tudo. Entendeu? Tudo negativo. Mas aí a gente não tem nem como dizer, mas coincidentemente ou não, nós tínhamos algo muito em comum, que era gostar de dançar.
Sabe? Muito, sempre gostei muito de dançar, e ele também. E no dia 15 de novembro de 1994, Uau, tá logo aí. olha aí, tá aí, beirando os 29. Na minha profissão, era cabeleireira, encontrei um cliente meu que estava sentado à mesa com ele numa lanchonete, e ali começamos a conversar, ele assim, vamos dançar? Bora. Fomos dançar. E ali começou a nossa história. Dançando, ficando, sabe assim? Dia após dia, aos após dia, poucos, aos né? poucos, sem compromisso, apenas para dançar, apenas para ter companhia. E aí foram aí alguns anos, até que fomos morar juntos. Tivemos a nossa filha, né? 2 anos após esse relacionamento já estar mais próximo. Tivemos a nossa filha. Ainda temos uma filha em comum. E foi assim que começou a nossa história, sabe? Sem o ficar. Na nossa época era o ficar. Sim, nós fomos ficando, e estamos ficando já há 29 anos juntos. E como foi essa transformação que vocês mencionaram? Um belo dia as coisas começaram a mudar. Uau, eu acho que o dia maravilhoso que isso tudo começou, eu começo e ele continua, né? Que eu conto a parte de quem viu e de quem ele passou, né? Em um momento da história, nossa, já indo para 10 anos, quase 11 junto, ele começou a ficar doente, começou a adoecer, né? E ali começou a mudança. Porque no dia eu assinaria o contrato, porque eu ia alugar um estabelecimento para ter um comércio também, no dia 17 de fevereiro daquele ano. E foi no dia 16 que ele começou a apresentar os sintomas. Então, acho que ele conta melhor do que eu essa primeira fase. Na realidade, eu com tudo que bebia, né? Nunca tive problema de enfermidade. Eu era, Firme, um touro, bom de saúde. era o cara. Cara, não tinha. Né? Falava que eu tinha sangue azul e nada me pegava. E realmente eu era muito bom de saúde mesmo. Mas aí foi num domingo, ceia, dor de cabeça forte, vômito. Estava com o caminhão pronto para viajar. E daí me levaram no médico. Fizeram os exames lá por eu trabalhar com pneu. Então, eles trabalham com pneu velho, que é carcaça, para capar, né? Então, eles sempre têm água. E eles poderiam ter ingerido um pouco daquela água, podia ter uma leptospirose. Né? Ou, como eu bebia muita cerveja, eu podia estar com cirrose. Então, eram os dois Diagnóstico que eles acharam no começo. Fizeram o exame, não deu nada. Aí eu fui para casa na segunda-feira, que daí já era no dia 17, né? Sim, um dia. Era o dia que ele era para ter fechado o contrato lá do comércio. Até então eu nem sabia que ela estava querendo me largar. Entendeu? Tava não fazia nada o anjo, né? Não, Imagina. Não, imagina. Eu ia viajar, ia voltar, eu ia achar a casa limpa. Imagina. Literalmente limpa, Sim, né? ela ia embora. Entende? E aí, na segunda-feira, estou eu no hospital de novo cedo. Quando foi ali por 12 horas, mas era uma dor de cabeça muito forte. Mesmo que eu quis pegar uma latinha de cerveja e colocar umas 3 pedrinhas dentro e começar a chacoalhar, a minha cabeça era daquilo, entende? Enfim, quando foi meio-dia, eu estava sendo internado para fazer uma cirurgia de pedra na vesícula. A princípio era pedra na vesícula. Daí já acharam que era pedra na vesícula. Já não era leptospirose nem cirrose. Acharam, fizeram os exames lá e disseram que era pedra na vesícula. Aí eu fui internado. 2 horas, mais ou menos, né? Já estava sendo operado. Ali, fiquei 2 dias no hospital. Me mandaram para casa. Chegando em casa, me deu um derrame. Conversando com a minha mãe por telefone, ela perguntando como é que eu estava.
me deu um derrame, aquilo me travou tudo, entortou boca, entortou perna, entortou braço, a boca. Correram, minha esposa correu comigo no hospital. Vou lá para a glória do nome do Senhor, que eu não tinha visão ainda do que era Deus, mas Deus já estava trabalhando. Amém. Sim. Cheguei, ficamos acho que um dia no hospital, sem dizer que eu voltei com nenhum defeito. Meu Deus. Voltei normalzinho. Sem nenhuma sequela. Nada. Nem um dedinho torto, nada. 3 dias depois. 2 dias. 2 dias Uau. depois. Da cirurgia. Só que daí começou o vômito e a dor de cabeça de novo. Voltou novamente. Voltou novamente. É tudo aquele processo. E daí agora você imagina uma pessoa cirurgiada com 15 ou 17 pontos, nem lembro quanto é. Nós temos uma marca no corpo aqui para nunca esquecer de Deus, né? E aquilo começou a estourar os pontos. Ele começou a forçar a ânsia de vômito. Verdade. E se infeccionou tudo. Aquilo ali ficou horrível. Horrível. E lá eu volto pro hospital. Fui acho que uns 2 dias mais, né, pro hospital. Até que começou a me dar convulsões. Essas convulsões, ele começava a dobrar a língua e entrava para dentro da garganta. Aí ela me socorria. Ela colocava o dedo na minha garganta e tirava a língua para fora. Até Meu que eu Deus. cheguei no hospital, eu não lembro a data agora, não vem ao caso, mas eu lembro que eu cheguei no hospital, eles recolheram eu rápido, tinha acabado de me dar uma convulsão dentro do carro na hora que eu estava entrando no hospital, e eu lembro que se fosse hoje. Eles me fizeram a subclave, e aquela subclave parece que eu estava morrendo. No vivo, eles cortaram a garganta, um furinho na artéria aqui, para ingerir uma subclave, que é por onde eles iam injetar o remédio, porque já não tava tendo mais as veias. Enfim, ali eu fiquei no hospital 61 dias. Só ela para contar. Hoje eu acho que ela conta melhor do que eu, que ela passou no hospital comigo. Entende? Eu passo a oportunidade para ela contar agora. Eu acho que fica mais fácil para ela. Fica. Tia Miriam, a palavra é sua. Ó, então, nesses 61 dias entre indas e vindas no hospital, né? À medida que o tempo ia passando, a imunidade dele ia baixando e as doenças oportunistas iam aparecendo, né? Você dentro do hospital, e é tudo que é infecção foi chegando até ele, né? E à medida que ia se agravando e os médicos buscando e procurando, isso já está com o quê? 20 quantos anos? Hoje, Não. 20 anos, fez em abril. Então, 20 Dia anos. 20 de Então, abril. ainda que a medicina está bem avançada, 20 anos, né? Sim. Era outro nível. E assim foi, sabe? Infecção, inúmeras infecções, e aí ele começou cada vez mais a ficar debilitado, cada vez mais. E os médicos buscando o porquê essa dor de cabeça, o porquê mantinha essa dor de cabeça. O diagnóstico Sim, estava né? sendo investigado. Estava sendo investigado. Ele teve, nesse período, teve parada Meu cardíaca. Deus. Sim, realmente hoje a gente sabe que foi um trabalhar de Deus minucioso, uma permissão dele minuciosa para que hoje a gente estivesse falando sobre isso. E o último diagnóstico, não, o penúltimo diagnóstico, ele estava com meningite, né? Fizeram uma punção, fizeram os exames todos, diagnosticaram que ele estava com meningite. E aí o doutor, que até hoje, né, é meu médico, né? Ele me procurou e falou assim, olha, do jeito que está, né, do jeito que o quadro clínico dele está, geralmente a pessoa que está fazendo tratamento de câncer, ou, né, já continuo, ou quem tem AIDS, que desenvolve um quadro desse, chega a esse ponto. E foi isso que aconteceu. O diagnóstico foi feito exames, né? E ele estava com AIDS, já no estágio já bem avançado. Né? E isso há 20 anos atrás era uma 20 sentença de morte. Exatamente. Não é tinha, eu como acho que os hoje. coquetéis, as coisas que Exatamente. tinha, né? Não, Era bem não. diferente. E o infectologista e os médicos que estavam cuidando dele, que era uma junta médica, né? Tratavam assim com muito cuidado para atender, né?
até o hospital onde nós ficamos, né? Ele era amigo do diretor do hospital, ele permitiu que ele ficasse nesse quadro, né, de AIDS no hospital, senão ele teria que ser transferido para um hospital aqui de Curitiba, né? Porém, aí ao lado da amizade segurou ele lá. Mas e aí a parte que é difícil, porque ele estava passando, né, por isso, a medicação, o efeito colateral fez com que ele ficasse de uma forma assim muito terrível, né? A coordenação motora, as funções dele, né? Quando ele pensava em fazer algo, ele já tinha feito, né? Ir ao banheiro, ele passou a depender, né, Para coisas de básicas. básicas, né? E lúcido, né? Entendendo, né, o que estava se passando. Então, o diagnóstico da AIDS, do HIV, ele veio como uma bomba, sabe? Literal, né? Uma bomba para mim, para ele, né? A necessidade de eu passar pelo exame também para ver. Nós temos uma filha em comum, também ela precisou passar, né? Porque há uma necessidade disso, enfim. Há 20 anos atrás foi muito mais difícil do que hoje de encarar. E Constrangedor ainda, né? a ponto que hoje a gente fala abertamente porque é diferente. Hoje o Senhor entrou em nosso lar, Amém. né? Porque ali, até aquele ponto, os amigos, né, que muitos talvez até hoje vão só entender, né, quando chegar isso, alguém ouvir, a gente parou na meningite. Ok. Ele está com meningite? Parou. E ele chegou na semana, na última semana internado, o médico me chamou e disse, olha, nós temos aí um feriado. E a medicina já fez tudo o que tinha que ser feito. Todos os coquetéis, na época, toda a medicação estava sendo ministrada, né? Os médicos estavam fazendo tudo que podiam. Mas ia depender do organismo dele reagir à medicação. Então, diante da medicina, isso há 20 anos atrás, o médico falou assim, eu usei até a palavra que me assusta até hoje, Dona Miriam, o que a gente pode fazer? Como temos aí um feriado de Páscoa, leva ele para casa. Deixa ele ver os amigos. Deixa ele estar com a família. Era uma despedida. Sim, né? Porque eu até hoje, nós temos contato, né? O meu médico até hoje, a gente tem até essa afinidade, sabe quanto foi crucial aquele dia. Porém, ele se leva. Deixa os amigos ver. Não tem mais. Ainda hoje eu brinco, não tem mais o que ele pegar. Porém, os amigos sabiam que era uma meningite. Para poder visitá-lo, não tem perigo nenhum, ninguém vai ficar exposto. E aí os médicos disseram, leva. Isso era uma quinta-feira, que antecedia os feriados de Páscoa, todo. E a palavra foi, olha, e se? A palavra se, numa frase, né, pesa. Se ele aguentar até segunda-feira, a senhora retorna aqui no hospital para a gente ver o que faz. E deram uma medicação e ali foi, na quinta-feira, ele veio para casa, carregado. Eu segurava ele nos braços, né? Não andava mais, né? Ele não tinha mais, né, força. Com muito quantos quilos ele ficou? Nós não pesamos, mas pela numeração da roupa e pela leveza que eu pegava, ele devia pegar de 40 a 45 quilos no máximo. E o pastor de Nuzira é alto, homem Calça alto. 36. Quantos quilos você tem hoje? Hoje eu tô com 78. Eu cheguei a 90 já. Porque a AIDS em si, né? E tudo aqueles 61 dias de infecções. Sem, né? Só com soro, com muito vômito. Então, ele foi ficando cada vez mais debilitado. E a gente costuma brincar que ele ficou parecendo uma cabeça de repolho, né? Que só parecia a cabeça dele, né? Magrinho. Então, ele foi para casa nesse estado. Foi para morrer. Para morrer. Porque somente um milagre. E você estava ciente de tudo isso, vendo tudo, a consciência estava... Sim, eu cheguei a me olhar no espelho, né? E disse assim, o que aconteceu com a minha vida? Onde que o homem, aquele fortão, aquele garanhãozão, foi amarrar o burro dele? Inquebrável, que nada pegava. Sim. E Jesus, como ele chegou na vida de vocês? Aí é uma situação difícil até de falar, entende? Eu sei que tem muita gente que vai ouvir, vai ver,
vai contender comigo, né? Porque eu sou filho de cristão. Minha mãe nasceu num lar evangélico, meu avô era evangélico, entende? A gente nasceu num lar evangélico, até tanto é que tenho, eu com 62 anos hoje, com 4, 5 aninhos, eu lembro muito bem, Campina Grande do Sul, a igrejinha era lá embaixo, e eu entrava na igrejinha com 4, 5 anos, eu deveria ter, e dizia assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. São João 14:6. E você lembrava disso? De criança? Toda vida. Por isso que é muito importante hoje, a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar. É muito importante isso aí. Desvie dele. Muito importante. Por mais que se desvie, Sabe, né? mas ele tem a hora certa, ele vai dizer assim, não, eu lembro daquilo, aconteceu isso comigo. Entende? E foi o que aconteceu comigo. Só que eu tinha 2 problemas. Primeiro, eu era racista. Eu detestava pessoas de cor. Segundo, eu detestava crente. Meu Deus. Então era um problema sério. Tanto é que, de tanto que eu não gostava de pessoas de cor, que os 2 genros que eu tenho hoje, os 2 são de cor. Então Deus trabalhou e mudou a situação. E naquela situação, quando eu estava na sexta-feira, a minha esposa disse assim, tem um pastor aí na frente. Ele perguntou se pode entrar. Eu já estava morrendo, eu estava vendo a viola em caco, né? Eu deixo que entre. Alguém convidou ele? Não, acredito que... Que o próprio Deus mandou lá. E abençoado, esses microfones são brancos. Entende? Ele era um cidadão de cor que se só enxerga o olho e os dentes. Chegou ele com a esposa, falou de Jesus para mim e perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu disse que não estava na hora. Ele não quis. Não quis saber nada. Eu estava cuspindo fogo com ele. Mesmo naquela situação. Morrendo, eu sabia que estava morrendo. Sim. Sabia que a situação estava feia pro meu lado. Orou por mim e foi embora. Quando foi no sábado, quem está no portão batendo palma? Ele de novo. De novo. Aí eu já falei uns palavrão que não convém falar aqui. Né? Mandei que entrasse de volta. Entrou, pregou de novo e ofereceu Jesus. E eu não quis de novo. Não. Porque no tempo que eu estava bem de saúde, você não tinha chance de falar de Deus para mim. Porque o que eu falava é que eu sabia o caminho, a hora que eu precisasse eu ia lá. Não precisava ninguém me contar. Eu conhecia. Né? Então isso é um problema sério, porque hoje todo mundo, qualquer um que você sair e perguntar, tem Jesus? Tem. Todo mundo tem Jesus no coração. Mas o problema é a transformação. É o retorno, é a conversão que tem que fazer para se chegar a Jesus. Porque ter Jesus, uma coisa, deixar ele viver com você é outra. Entende? Então todo mundo tem Jesus. E eu acredito que até o diabo, na última hora, ele quer Jesus também. Entende? Porque ele conhece. Agora, o duro é viver a vida que Jesus nos diz que é para nós sermos embaixador. Embaixador, o que é? Representar. Representar ele. Entende? É viver ele. E isso não é fácil. Negue-se a si queria, mesmo, né? carregue a cruz e siga-me. E aí ele diz assim, antes de não conhecer, se conhecer e não perseverar. Então é melhor que não conheça. Então, como eu conhecia desde pequenininho, eu sabia a rota que eu tinha que pegar. E ele fez o apelo novamente? Não quis, não. E ele foi embora. E você, tia Miriam? Eu já não tinha esse conhecimento todo, né? Mas eu achei lindo o que eles estavam fazendo. Eu lembro até hoje das palavras dele, né, da oração da esposa dele, que foi muito impactante. Eu não estava entendendo nada, porque era com ele o assunto. Mas o Espírito Santo, né, já ligou um alertinho ali, né, tipo, olha, presta atenção. E fiquei no aguardo, né, esperando. Ele disse que não, se ele não quer, não quer. Acompanhei eles até o portão, né? Mas assim como não vem ao caso, ele, né, usou de palavras duras com aquela pessoa. Imagine alguém no leito de morte. Reagir desta forma. Sabe? Só tem força na língua.
e falar, né, acerca, né, da Eu cor, falei, né, vou tentar ser mais raso, assim, falar acerca da cor e da posição dele, né, da posição. Ele até disse, não, eu não sou pastor, na verdade, evangelista nato, né, e ouviu aquelas coisas terríveis E voltou, né? e voltou. E na segunda vez ouviu piores ainda e Ah, ele falou pro. sim, para a Sim. pessoa. Ele falou palavras que nós não precisamos repetir. Mas, digamos assim, O uma pessoa que não xingamento conhece, foi voltado sim, pra pessoa. né? direcionado, sim. questionando Não ele, foi na hora né? que ele foi embora. Não, foi Não. assim, ó, né? Não gosto de você, não gosto a disso, tua cor não tal. me agrada, do que você faz não me agrada, né? E o povo usado a palavra, o povo crente, né? Não tem credibilidade. Enfim, É uma palavra que hoje todo mundo usa contra os pastores, que hoje, para ser pastor, está vergonhoso. Hoje, para ser pastor, está vergonhoso, porque tem muitos pastores se corrompendo. E aí o povo Sim. fala palavras de baixo calão para os pastores, até na frente e por trás também. E é o que eu falava para ele, porque eu não conhecia. Só que você falava pra ele, Sim, né? eu falei diretamente para ele. Meu Deus. Tá, e aonde que surgiu esse ódio dos crentes? Porque assim, se a tua mãe era crente, a família era, quando que começou isso? É você forçar um filho a ir para a igreja. É verdade. Não devemos fazer isso. A Bíblia diz que não é por força ou Nem violência. por violência. Entende? Então, eu hoje, como nós somos missionários, já estamos aí há 17 anos longe de casa. Não moramos na nossa casa há 17 anos, moramos em casa de aluguel. Moramos em casas ruins, boa. Hoje, graças a Deus, Deus nos deu uma casa boa, mas moramos em casa de pau a pique. Ruim, casas de chão batido, de fogão daquela de 2, 3 metros de lenha, você vai empurrando. Então, moramos em lugares horríveis. Entende? E nossos filhos... Não, porque você tem que me acompanhar, você tem que ir, você tem que estar... Nós erramos também. Entende? Como pastor, nós erramos porque nós aprendemos isso. Entende? Então, é uma visão muito fechada. Então, nós íamos para a igreja, na época, quer dizer, na terça, quarta-feira, não lembro quando que era a oração, a minha mãe estava. E nós tínhamos que estar com ela. O que com uma criança de 6, 5, 6, 7 anos vai ficar de joelho? Sim, não... É uma penitência. Aí, quando você levantava, naquela época, quando você levantava a cabecinha para dar uma olhadinha, lá estava um porteiro e um coquinho na tua cabeça, para você baixar a cabeça. Que crente que eu quero ser para ser assim? Meu Deus. Que evangelho que nós vamos servir? Nosso Deus hoje eu conheço que Deus é amor. Então, naquele tempo era assim. Então, aí você pega um ranço, né? Sim. E aí o irmão que veio era crente e era negro. Sim. E você não aceitou Jesus por 2 vezes. Não quis saber. Daí, no domingo de manhã, porque eu já não conseguia dormir mais, de tanto ai, né? É dor? Doía Aí, muito. meu Deus! Ah, Não é bem assim. Aí é por isso que eu digo, até o diabo naquela hora ele vai ser... Ele vai dizer assim, ô Deus, o senhor está aí, me perdoe. Porque aí você lembra de Deus, entende? Então a minha palavra saía da minha boca era só ai, meu Deus. E no domingo de manhã, eram as 4, 5 horas da manhã, acredito. Eu cheguei e falei para ela, para minha esposa, assim, hoje eu quero que vocês me levem na igreja. E daí a Bíblia mesmo fala, né? Quando nós só pensamos, Deus já sabe. sabe. Quando nós abrimos a nossa boca, o diabo escuta. E daí ele trabalha. Então, quando eu falei isso, eu queria ir na igreja, que me levasse na igreja, mas era uma igreja bem específica, que ninguém me conhecesse. Sim. Ele não poderia me conhecer. E chegou meio-dia, comecei a ficar ruim. Chegou 2 horas, fiquei ruim, mais ruim. 3 horas, fiquei pior ainda. E fui cada vez ficando pior. E a Miriam pensando já, né? Assim como ela fala. Se quiser comentar. Porque quando na madrugada ele falou, olha, você me leva na igreja hoje? Eu falei, Vai morrer. já era. Não era do feitio dele. Não. Ou eu presenciei o que ele havia dito para aquele homem. E à medida que o dia foi passando, realmente, aí como eu tinha ouvido a palavra do médico, eu já estava A sentença dele era segunda-feira, né? Sim.
não tinha lógica, gente. Vocês vão até rir, já tinha até deixado certinho com o pessoal da funerária, do seguro, porque não tinha mais. Por que eu ia me preocupar na hora? Já deixei tudo certo. Hoje eu dou risada, mas, gente. Na época, desesperador. Desesperador. O sócio dele, naquele domingo, né, de 20 de abril, teria uma viagem, chegou lá em casa. Você acha que eu faço a viagem? Eu falei, faça. Se acontecer, você vem. Você vai estar perto, né? Ele estaria em Santa Catarina. Quer dizer, não tinha outro jeito. Aí o homem fala que quer ir para a igreja. E à medida que passa, a hora vai chegando, o momento perto do horário de culto, né? Então eu pedi para o meu irmão nos levar, porque eu não dirigia. Aí o que acontece? Ele vai piorando. Se o homem vai piorando, ele vai morrer. Vai morrer, não tinha outro jeito. E aí nós levamos ele para a igreja. E foi carregadíssimo. E você carregando também. Deixa eu contar essa experiência, que eu tirei ele do carro, com maior tranquilidade, tirei ele do carro. Mas quando a gente chegou na porta, no portão da igreja, sabe, assim, numa igreja lá, nossa, isso só me pesou que eu não tinha mais força para carregá-lo. É algo espiritual, não é físico, porque se eu carregava ele, dava banho, como é que eu não ia conseguir? Sim. E naquele momento que ele pesou, que eu não consegui segurar ele, aí ele até pediu, né, que chamasse os porteiros. E ele falou a seguinte frase, que chame aqueles 2 homens lá para te ajudar, porque o que tá aqui fora não tem mais poder do que está lá dentro. Essa frase ficou marcada. Ele disse isso para você? E aqueles 2 homens levaram ele para dentro da igreja, sentaram ele lá na frente, almofadinha, porque não tinha, né? Assim, tinha que sentar em almofada, tinha que ter algo... Só osso. Né? E segurá-lo, né? Porque é muita fraqueza. Ele estava indo, né? E aí a palavra do Senhor, ministrada por um homem de Deus, começou. Eu já digo, achei maravilhoso a igreja. Amei entrar na igreja. Quer terminar essa parte? Ali, quando me colocaram sentado, né, no segundo banco, aí tem o Jerry, né? Tem um desenho, tem o capetinha e o anjinho, né? Dos lados, né? Isso, aquilo é nítido até hoje. Eu lembro como se fosse hoje, há 20 anos atrás. Ficava um da direita e um na esquerda. E a batalha espiritual estava ali. Entende? O homem pregando, que é um homem que nunca mais vi na minha vida, eu lembro o nome dele, Valdir, presbítero Valdir. Na Assembleia? Assembleia de Deus. Também. Ali em Pinhais. E a batalha era assim. Você vai sair dessa. O que você quer com isso? E o outro lado, a última chance que estou te dando. Uau! Essa era a batalha espiritual. E nós temos muito isso dentro da igreja hoje. Então, quando a gente prega, eu bato muito nessa tecla, porque a batalha espiritual é grande. Tem gente que diz que o diabo não está dentro da igreja. Eu digo que ele está ali porque é o lugar onde ele vai trabalhar para tentar tirar você, desvirtuar da casa do Senhor. Para tentar te tirar. Entende? Então, eu era um homem que eu nasci no lar cristão, vivi uma vida até meus 13 anos, 12 anos na igreja, mas não tinha conhecimento de Bíblia. Eu não conhecia o que era a Bíblia. Entende? Achava que não precisava. Tudo 10. Né? E ali aquele homem começou a pregar e terminou de pregar. Começou a fazer o apelo. Quando ele começou a fazer o apelo, e a minha vida era só chorar. Não sei se era de medo de morrer, ou desespero, ou... Tudo junto. Eu acho que era tudo misturado, entende? E sei dizer que começou apelo, e aquela batalha espiritual, e essa aqui do meu lado, e como diz, não vai lá na frente? Entende? O apelo para quem está nos ouvindo é o momento que, após a pregação, ou seja, quem explica, ensina, eles perguntam quem quer mudar de vida, quem quer aceitar Jesus, é isso, né? Justamente, é a transformação da vida, né? É você sair do mundo para uma nova vida, né? Você torna-se uma nova criatura, você torna-se filho de Deus, né? A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Amém. É. E ali, esse varão, esse presbítero que estava ministrando aquela palavra, Deus usou a boca dele com essas palavras. Foi a única forma a qual Deus conseguiu que eu me quebrasse na presença dele.
Senão não tinha jeito. É uma muito difícil. Duras corvirskis, ó. Serviço, né? Dura serviço eu tinha. Ele chegou e disse assim, agora sim diz o Senhor. Aquele que te criou, aquele que te formou, não tema, pois eu o resgatei, te chamei pelo teu nome, chegou a salvação na tua vida de Vonzir. Vai chegar a arrepiar. Ali não teve jeito, gente. E vocês foram numa igreja que ninguém conhecia vocês, né? Porque foi um pedido dele. Por isso que eu queria. Né? Porque Deus tinha que se revelar para mim, senão não ia ter transformação. E de Vonzir não é um nome incomum, Sim. né? Se fosse um João. Alguém na porta mas não pediu o nome deles. Vocês Não, entraram, ninguém me sentaram. conhecia. Daí ali eu pedi que me levasse para frente. Meu Deus. foi muito específico. Muito fácil. 20 de abril de 2003. Uau. Deveria ser umas 9 horas da noite, mais ou menos, 9h20 por aí. Foi onde eu... Glória a Deus. Fez a escolha mais importante da vida, né? Foi. E você, tia Miriam, foi junto? O que você sentiu? E junto não. Achei legal, né? Achei legal. Achei legal. Bom, pós-culto, o homem vai para casa, né? Ali o cigarro, que até então ele fumava, né? Morrendo e fumando. Meu Deus. E como ele, antes de entrar na igreja, ele tirou a carteira de cigarro e colocou no console do carro, lembrando que eu também era fumante, ele nunca mais fumou e voltou para casa, aquele homem totalmente debilitado. Gente, ele dormiu a noite toda. O homem que só gritava. Só gritava ai, 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 ai. Eu já dor. tava já, né, há muito tempo já cuidando ai, ai, ai dele. De domingo para segunda, ele dorme o sono tranquilo. O sono dos justos. E como ele estava muito magro, né? O abdômen na respiração, ele fica mais difícil de subir, né? O tórax, assim. E o medo, né? Eu coloquei o espelhinho, ver se ele estava respirando. Eu falei, morreu. 2 vezes aquele homem veio, né? O irmão Tony, vamos falar o nome dele. O irmão Tony esteve lá 2 vezes e falou do amor de Cristo, falou de tudo. Não. Aí ele vai à igreja. Foi lindo, aquilo maravilhoso. Para mim, o homem lá chama ele pelo nome. O homem não conhecia ele. Como assim? Aí ele vai para frente. Porque levamos ele, né? Se joga lá, chora, desidrata, volta embora e dorme a noite toda. Abandona o cigarro. Abandonou no cigarro, ficou lá, né? Nunca mais. Nunca mais, nunca mais. E aí que é a parte uau do evangelho, é a parte de Cristo assim que eu amo, a transformação. A transformação que Deus fez na vida dele. Eu ainda permaneci lá, né, mas na vida dele. Aí ele dorme a noite toda, de manhã ele acorda melhor e eu levo ao hospital e o médico só faltou falar, o que ele está fazendo aqui? Claro que ele não disse isso, né? Mas hoje eu penso, o médico assim, oi? E ele vai se recuperando. Um milagre. Saúde restaurada. Um grande milagre. Na verdade, morreu o velho homem, né? Sim. Morreu, mas morreu o velho homem. Verdade. O Mas daí para Turrão. enterrar deu mais problema depois. Enterrar é o batismo, né? Assim, que foi até bom. chegar lá. Até chegar lá. Mas foi assim, gente, impactante. Foi algo assim, Glória a transformador Deus. o que houve na vida dele. A gente nem bateu foto porque achava que não... Claro, né? Não Imaginava tínhamos nem a que- tecnologia que temos hoje à mão, Diferente, né? sim. Não, isso não tem nem o que comparar. Porém, o que o Senhor fez foi notório. Assim, algo assim, não tem o que falar. Espetacular é pouco, maravilhoso é pouco. A grandiosidade da obra na vida de um homem, que eu estava... Claro que tinha parte da esposa, né? Poxa vida, com tudo isso agora ele está melhorando. Como assim? Mas Deus fez algo assim transformador. Daquele dia, ele tinha um apelido, né? Que ele era o Borracha, né? Pelo trabalho, Borracha. ok. Uhum. E realmente, aquele dia morre o Borracha, conforme o médico havia dito. Haveria uma morte.
mas uma morte espiritual para ressurgir, para nascer o Divonzi. Glória a Deus. Ali nasceu o Divonzi. E você nasceu de novo quando? E eu ainda foi um período. Foi um período. Foi um período porque, como eu vivi todo aquele trauma, toda aquela questão, tem um psicológico que abalou, né? Aí, As mágoas, enfim. muita mágoa, muito rancor, muito. É diferente. Agora você está no lado. A visão é assim: eu, mulher contaminada, meu marido que ia morrer, agora ele está melhor. E quem não conhece, como assim? Agora ele está em Cristo, ele está indo para a igreja e ele virou santo, né? Eu vi a transformação, mas eu não estava concordando com isso, né? Nem um pouco. Aí veio o processo de depressão, né? Né? A gente fica para uma outra conversa, né? Que eu também não quero me alongar. Mas quando foi em agosto daquele mesmo ano, 4 meses 4 depois. meses depois, porque daí assim, aí essa parte boa, né? Como ele ia para o bar todo dia, agora ele vai para a igreja todos os dias. Se não tem culto, ele vai na oração do irmão. Se ele não tem oração, tem culto no lar, enfim. Aí Vai ele pro monte. vai, não, enfim. ele ficou, né? Virei um crentão. Virou aquele menino, aquele homem, né? Firme. Ouvindo e lendo Bíblia, e pessoas se aproximando dele, ajudando, e eu lá, né, quietinha. Mas o Senhor é misericordioso, né? E ele sabia, né? Conhecia meu coração e sabia todos os meus desejos. Daí, numa noite de agosto, o Senhor também me alcançou. Foi um louvor que a letra dizia que eu sei da tua vida por aí, não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Uma missionária cantou esse hino. E eu lembro que quando ela cantou, só tinha eu dentro daquela igreja. Tá? E aquelas lágrimas correram. E eu não precisei nem apelo. Não precisa falar que você quer Jesus, não. Eu quero que ele entre, eu quero que ele transforme. E nesse meio termo que eu estava acompanhando ele, eu via homens falar da esposa, sabe assim, com aquela, eu brinco, eu vou ser bem eu, com aquela gostosura de palavras, porque a minha esposa é maravilhosa, porque a minha esposa é isso. E eles narravam uma esposa com tanta delícia na palavra, com tanta gostosura, Carinho, com tanto amor. carinho, tanto amor, que eles olhavam para a mulher e falavam, nossa, Existe? né? Existe. Mas era o que? Era o Espírito Santo. E aí eu comecei, e eu falei assim, nossa, o que eu mais queria era isso, ser reconhecida como esposa, valorizada como esposa. E, enfim, todo esse trâmite, todo o Senhor me alcançou em agosto daquele mesmo ano. Glória a Deus. Divonziro, pastor Divonziro, uma parte muito importante. E a vida financeira de vocês? Vocês tinham muitos luxos, propriedades, carros, enfim. O que aconteceu? Então, só para chegar até aí. Sim, fique à vontade. Então, a gente, como eu tinha falado para vocês, casamento era um só para mim. E eu era casado ainda. Né? Tinha meu casamento lá do primeiro casamento e casei, para mim, casamento é uma vez só. E não precisa de mais casamento. Eu acho que só vive junto. Aí, quando eu conheci Cristo, eu estava vendo que havia necessidade de casar. E aí nos convidaram para nós fazermos um curso de casados para sempre. Como eu fiquei financeiramente, estava bem ainda, estava transbordando dinheiro e Deus me usando para abençoar as pessoas. E muito, a gente abençoava muitas pessoas, entende? De carregar cestas básicas nas minhas caminhonetes e levar para Guaraqueçaba, para levar para Rio Branco, esses lados todos aí. Até nós fizemos um dia, já de volta ali. Sim, claro, fique à vontade. Um dia nós estávamos fazendo uma compra e o Espírito Santo sempre trabalhava no meu coração e no dela. Falava as mesmas palavras, mas falava para ela sem eu saber e falava para mim sem eu saber dela. Eu dizia assim, amor, hoje é 3 cestas básicas, mas era a cesta básica que nós fazíamos, era o que nós comíamos em casa. Não era a cesta básica de vai ali e compra uma pronta, não. A compra que eu fazia para minha casa, eu fazia para doação. Quando Deus mandava, ela disse assim, acho que é 4. E tem que pôr pizza.
Aí essa eu vou deixar ela contar. Tinha que pôr pizza, tia Mili. Esse é um testemunho, né, do começo da conversão. O Senhor me mostrou em oração aquela compra e mostrou. Eu tinha que colocar pizza numa determinada marca, do jeitinho que era. E o que era para colocar no carrinho. E nós fizemos isso. Fomos até o mercado e eu até entrei direto onde fica, né, no lugar onde fica a pizza. Se não tivesse do jeito que eu tinha visto, a gente procurou o mercado que tinha. E fomos colocando tudo que era para ser colocado, enfim. E entramos no carro e ele disse assim para mim: tá bom, aí agora para onde é? Eu falei: eu não sei. Ele: se você não sabe como é que a gente vai fazer? Eu falei: tá tudo aqui agora, o endereço eu não sei. Eu disse: então vamos começar a andar. Vamos estar tocando. Ele pegou o carro, nós morávamos em Pinhais, e saímos. E ele foi parar num lugar chamado bairro, me perdoe, isso não? Vila São Pedro, lá no Xaxim, lá em Isso, cima. Nossa, longe. longe, Bem longe. bem longe. E numa certa altura nós avistamos uma igreja, sabe? Da mesma denominação que nós éramos, a Assembleia de Deus. E ele disse assim: vamos chegar ali, sei lá, vamos chegar. E quando nós chegamos lá, que eu desci do carro, veio uma irmã nos receber. E assim o meu coração foi muito impulso, eu sou muito de, né? E eu brinquei com ela assim, falei: aqui que pediram uma pizza? E essa mulher já começou a chorar, porque a filhinha dela tinha passado a noite com febre, porque estava com vontade de comer pizza, e naquele momento eles não tinham dinheiro, né, o dinheiro para comprar pizza. E ali a gente começou a entender, a compreender a grandiosidade de Deus, que nos levou até aquele lugar com a pizza que o bebê, claro que não só a pizza, né, mas a pizza para aquela criança. E aí que entra a parte financeira, que deixa eu já terminar o assunto para poder não ser muito longo. Mesmo assim, diante que Deus falava e a gente tentava fazer o máximo nessa área, dentro do meu e do coração dele havia uma pedra ainda. O eu do homem, eu posso, eu compro, eu tenho, eu quero, e nunca, se o Senhor deixar, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Havia isso dentro de nós. E por mais que o Senhor tinha feito grandes obras na vida dele, a parte financeira ainda era bem farta. E aí a gente sabe que se o teu coração está aqui, se o teu coração está no financeiro, algumas coisas em Cristo você deixa de desfrutar. E o Senhor tinha dito, e avisou para mim, fui privilegiada, né? Ele mandou de São Paulo um pastor na minha casa. Nossa casa, a gente recebia pastores, né? Para acomodar, para cuidar deles enquanto eles estavam ministrando nas redondezas, enfim. E esse pastor veio ministrar na sede, na época onde a gente congregava, e ele se hospedou lá em casa. E no café da manhã, nós sentávamos no café da manhã, ele disse assim: olha, irmã Miriam, o Senhor pede para te avisar que ele vai tocar no financeiro, porque há uma necessidade de quebrar a pedra do coração. Eu olhei bem para ele e pensei: não consegue, né? Tipo assim, entendeu? Tipo, como? Vocês tinham muitas muito, né? riquezas, né? Ele é um ótimo administrador. Como? Como que agora? Aí, falei: como que agora? Gente, a Depois vida... de tudo, né? tudo isso que eu passei. É hora de desfrutar, é hora de, né, ter... Nossa, era um paraíso verdadeiro. A vida mudou totalmente. Como agora ia tocar no financeiro? Mas eu entendi que não era só com ele, era eu também, né? Precisava disso. E aonde as portas começaram a se fechar. Aonde começou, assim, uma aqui, uma ali, que também é muito longo, não dá pra gente entrar em detalhes. Foi ao longo de alguns anos, até 2009, né? O Senhor nos mandou para o campo missionário, que aí a minha parte, deixar a minha casa, deixar o meu lar, deixar, né, aquilo tudo que era tão maravilhoso para eu morar num lugar humilde, simples, aí era comigo tratar, né, largar o luxo, tirar os filhos do colégio particular para o colégio rural, onde depende de ônibus, onde se chove, a ponte não passa água, enfim, mudou totalmente. Porém, ainda havia um comércio rodando, havia caminhões rodando, nós fomos voluntários. E aí, me permita falar, ainda tinha o eu, né? Eu
Porque eu estou aqui porque eu posso, eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui. E o Senhor foi estreitando até 2009, aí zerar tudo, né? Aí em 2009 nós tivemos umas primeiras experiências do quebrar do Senhor, né? A casa da praia foi vendida por 2 motivos. Um, porque crente não podia ter casa na praia. É para rir essa. E outro também para tentar saldar as dívidas, né? E assim foi, assim, algo. Permissão de Deus. Não tem como explicar. Permissão de Deus para quê? Porque ele queria se revelar para nós muito mais do que um nome dito numa hora de salvação. Ele queria revelar a grandiosidade dele em detalhes que somente quem está aberto para entender. Saímos do conforto do lar, fomos para o meio do mato. Os filhos vivendo tudo alegre, um casal de filhos tudo feliz, eu desesperado no meio do mato. Mato, 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 mato. Eu não gosto de mato. Mato, 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 mas eu estava lá. E o Senhor se revelando, o Senhor se mostrando, o Senhor trazendo os milagres dele para a porta de casa. O Senhor falando assim, ó, dos teus cuido eu. Se vê o Senhor se revelando, que no dia de levantar e dizer assim, que vontade de comer um pão fresquinho, onde você mora não tem panificadora, que a gente ficou um tempo num lugar muito longe, e Vocês ficaram onde? ficamos em Guaraqueçaba, no campo de Guaraqueçaba. Guaraqueçaba, né? E Palmitalzinho também em Quatro Barras, foram 2 campos missionários. E o pão? O pão foi no mais ali no Palmitalzinho, mais recente. A gente ia de manhã na oração diária, né? Na igreja, como, né? A gente sempre gostava. E um belo dia o pão estava penduradinho no portão. Como o pão fresquinho pendurado no portão? Como que isso acontece? E nem os animais ali, os cachorros mexem. E ali começou. Só fomos descobrir quem era o nosso mantenedor de pão muito tempo depois. Já tínhamos nos mudado, né? Que era o irmão dele que ia na chácara dar alimento para os animais, sentia de deixar. Como ele via a casa estava fechada, ele achava que a gente estava dormindo. A gente não estava dormindo. Ele deixava o pãozinho. E Deus se mostrou. Deus se mostrou na hora que faltou a carne, o Senhor mandar. E era isso que ele queria, sabe? Por isso que ele permitiu o financeiro ser tocado. Porque ele queria se revelar, ele queria se revelar. E nós tínhamos que estar preparados para entender isso. É você sentir vontade, é o tempo, precisou sim ter um tempo em que eu usava só roupa de grife, roupa exclusiva. Esse era o meu eu. E um dia chegou as roupas de doações para a igreja e eu e minha filha tivemos que ver o que servia para nós, porque passávamos por este momento. Só que, diante de tudo isso, o que eu agradeço muito a Deus, tanto eu quanto os meus filhos, nunca ninguém reclamou. Sabe assim, era algo tão de Deus que não havia o porquê que eu estou passando por isso. Não, havia a glorificação do Senhor, porque nós tínhamos tudo, porém não tínhamos paz, não tínhamos um lar. E agora financeiramente nós não tínhamos, porém nós tínhamos o melhor, aleluia, um lar. Tínhamos um pai presente, um pai amoroso, sabe? Um pai que viu a esposa pegando peso e saindo, né, de uns processos e dizendo que amava. Nós tínhamos agora uma mesa em que sentávamos 4 e ríamos e adorávamos o Senhor. Uma filha que o Senhor chamou para o louvor e cantava, aprendeu a tocar violão. Um filho que ministrava a palavra, que trouxe muito jovem, muito adolescente para a presença do Senhor. Não tem dinheiro que pague. Talvez hoje alguém fale, mas como assim Deus tirou? Não é que Deus tira, Ele apenas retira para que você entenda e tenha experiência com Ele. E foi assim a nossa experiência. O Senhor permitiu, fez com que a gente ficasse sem para entender a grandiosidade dEle. E até hoje, a vida mudou. Eu digo, eu vi o Senhor durante esses 20 anos agir de uma forma assim maravilhosa na nossa vida. Em detalhes, pequenos detalhes, grandes detalhes. Amém. Aí naquele momento ali, a qual você fez a pergunta, e E o financeiro? no casamento, somos convidados a fazer um curso de Casados para Sempre.
E essa jovem mulher convidou, por me conhecer, me convidou. Um novo convertido, né? Cuspindo fogo e tal, né? Porque o crente novo, ele tá que tá. Todo dia ele tá na igreja, que é louvar, adorar. E ela me convidou, já faz o quê? 1 ano já que nós estamos, né, na igreja. Aí eu falei com a Miriam, vamos fazer? Vamos. Então, como já começou, acho que era módulos, né? Já tinha começado uma aula. Assim, então vocês bem fazem durante a semana aqui em casa e depois nós fazemos todos lá na sede em Curitiba. Lá fizemos a primeira aula. Na segunda, foi na segunda, né? Na segunda aula, eu não sei qual foi, ó. Eu não lembro agora, não sei se você lembra, que ela perguntou sobre o casamento, né? Você lembra? É, como tinha sido nossos votos. Isso, pode. É, como tinha sido nossos votos, ela descobriu que nós, apesar de estar, né, tanto tempo na igreja, ainda não estávamos com a nossa situação legalizada, né? Porque eu era casado ainda. Houve um relacionamento no passado, né? E E aí, daí ela disse assim, vocês não podem fazer esse curso. Por que você não me falou de por que você não perguntou? Sim, Porque eu era leigo, não sabia de nada. sim. Daí ela disse, então vamos fazer um voto aqui, vamos fazer uma campanha que dentro de 3 meses vocês saem desse curso casado. Amém. Eu digo, é só Deus, eu falei para ela. Mas eu creio, porque eu realmente eu creio muito em Deus e se alguém vier reinar comigo, eu brigo por causa de Deus. Né? E ali fomos. Eu dei entrada no meu divórcio. Abri mão de tudo que eu tinha, todas as casas. Ainda deixei um bom salário por mês de pensão para ela. E dentro de 3 meses nós somos casados. O dia que nós formamos, nos casados para sempre, nós casamos. Uau. Somos casados. E ali, depois casamos, daí logo batizamos. E ali veio o processo de Deus trabalhando nos nossos corações, trabalhando e crescendo o espiritual e o material descendo. Crescendo o espiritual e o material descendo. E quando nós chegamos no Palmitalzinho, eu tive que emprestar R$200 para fazer a compra do mês. Dali, eu lembro que eu entrei dia 16 de outubro de 2010. Quando foi dia 30 de outubro, não, minto, de janeiro, perdoe-me. Foi 16 de janeiro de 2010, eu entrei. Se eu não me falha a memória, janeiro é 31, né? 30. Quando foi dia 1º de fevereiro, o tesoureiro acertou os 14 dias para fechar o mês. Digo, glória, né? Esse dinheiro que eu nem lembro quanto é. Eu fiz uma comprinha melhor para nós passarmos. Enfim, quando foi fevereiro ou março, coisa assim, me estourou o motor da van. Eu tinha uma vanzinha, R$8.000 o motor da van. Nossa. Foi tudo água abaixo de novo. As empresas foram fechando. Os caminhões perdeu. Foi perdendo, foi endividando, O que tinha ido já no divórcio também. Então, o divórcio eu dei tudo para ela. Dei tudo, não fiquei com nada. Entende? E a casa que eu tenho hoje é nós com usufruto, é da minha filha com usufruto nosso, porque senão eu tinha perdido. Né? E nós ficamos com uma dívida bem, digamos, bem generosa no banco. Mas aí quando... Isso é muito lindo o que Deus fez na vida da gente. Quando foi em 2013, eu fui chamado, separado a evangelista. E até falei para o nosso pastor, né, o senhor não está bem da cabeça. O senhor sabe que eu tenho uma dívida grande. Me separa a evangelista, não vai passar. Aí ele disse assim, não, mas Deus está no controle, você vai conseguir. Sim, porque passa por um crivo, né? Passa por uma análise para se tornar evangelista. Só que daí no dia do crivo, todo mundo foi, eu fui no campo missionário levar doações, porque eu estava seprocado. Minha dívida era muito grande. Minha dívida, para você ter uma ideia, na época estava em 270 mil, 2013. Muito dinheiro para aquela Cara época. que ganha
2 salários mínimos, um salário mínimo numa igreja. E já não tem paga. mais bem. Não, já não tinha foi mais tudo. nada. Não tinha mais nada. Só tinha fé. E essa nunca morre. Isso nós sempre Amém. estamos ativa. Enfim, Deus foi tão generoso, mas tão bom, que a minha dívida de 270 mil, comecei a brigar no banco, baixou para 100, 102. E daí, se eu desse lá R$4.500 e parcelasse 2.500 por mês, e os 4.500 eu já tinha guardado. Eu tinha R$8.000 guardado. Então, se eu desse 4,5, ele ia limpar meu nome automático, financiava o restante. Eu iria ser consagrado, mas eu estaria comprando uma consagração, porque eu não ia ter condições de pagar o 2,5 por mês. Então, eu não queria, eu sempre fui dessa opinião. Eu sou sempre justo, por isso que eu estou dizendo, viver uma vida cristã, ser representante dele nessa terra aqui não é fácil. Sou falho, sou pecador, de repente eu seja o mais pecador aqui dentro, né? Mas eu procuro levar minha vida digna na presença do Senhor, né? Para que alguém dissesse assim, ali realmente vai um homem de Deus, como foi Eliseu. Amém. Então, eu gosto de fazer isso, né? De ter o maior orgulho de dizer assim, eu sou servo de Deus. E ali uma pessoa saiu do emprego e me deu o dinheiro dela para mim. Foi a irmã dela que deu. Saiu da empresa, pegou R$10.500 e me deu. Aí mais uma outra pessoa foi tocada para me dar R$1.000. Para vocês terem uma ideia, eu paguei 19.788, se não me falha a memória, dos 270 mil. Eu quitei a dívida. Na quarta-feira. Na sexta-feira eu consegui que eles tirassem meu nome do Serasa. Na segunda-feira eu viajei para Londrina, na terça eu fui crivado, na quinta-feira eu fui consagrado evangelista. Uau. Né? E depois ao pastor nós fomos consagrados no novo ministério que nós abrimos. Né? Então, isso aí, por que eu falo isso aí? É você crer em Deus e não esmorecer e nunca reclamar. Né? Aqui eu e ela vivemos, nunca reclamamos. Nunca reclamamos. Né? Tivemos altos e baixos, que vocês conhecem. Se de repente era motivo até dizer assim, pelo homem, não por Deus, eu não quero mais ser cristão, não. Quero me tocar na minha casa e ficar... Não quero mais, porque você passa por muitas provações pelo homem, não por Deus. Sim. E aí é difícil. É. Mas louvo a Deus porque a minha companheira sempre está junto comigo. Não fazemos nada que não estejamos de comum acordo. Amém. Amém. Nesse sentido, tia Mini, é um pouco da história deles, né? Qual foi o maior milagre que você viveu? Ou quais os Ou maiores? quais? Olha, eu acho que o maior milagre foi a restauração de um casamento. Eu acho que restaurar não é a palavra correta, né? Que se restaurar, você consertar algo, digamos assim, né? Que já existe. O maior milagre foi a desconstrução completa que o Senhor fez no nosso relacionamento como homem e mulher. E tudo que Ele plantou, tudo que Ele tirou, para mim foi o maior milagre. Porque é como se eu estivesse... É duas vidas, sabe? Tudo o que eu vivo hoje é um milagre do Senhor. De ter hoje ele como esposo, de ter um lar, de ter essa família, foi o melhor e o maior milagre. De ser avó. De ser avó, de poder presenciar, né? De ver o que Deus fez na vida dos meus filhos. Sabe? De estar ali cuidando deles. Estar cuidando deles. Então, o meu maior milagre. Eu sei que muito a gente atrai pessoas, né? Pelo milagre da cura, pelo milagre de... Mas eu gostaria de atrair por esse milagre, sabe? De saber que o que é impossível num relacionamento, é impossível no ser humano, o Espírito Santo faz. Amém. Eu até brinco, sempre gosto de comentar, né? Nós temos um trabalho de Sala de Marias, que é um lugar que nós nos encontramos só com mulheres, é um lugar seguro, que a gente pode contar tudo que ali fica. Mas eu digo assim, como é bom
Porque quando nós não conhecíamos a Cristo, né? Eu cultuava meu corpo. Então, o que acontece? E ele dizia, se você engordar, eu te largo. Uau! Hoje e falo já tranquilamente, estou a 22 quilos acima do meu peso do que tinha, né? Há 20 anos atrás, né, tia Não Miriam? larga nada. Não larga, não. Por quê? Porque hoje não é o corpo. É o Espírito, é o companheirismo, é o Espírito Santo que nos rege, o Espírito Santo. Temos nossas divergências? Temos, claro. Nenhum casal não tem. Só que a gente sabe tratar isso, né? Já vai no 29, indo para 30 anos. Mas o maior milagre vivenciado para mim foi isso. Foi o Senhor transformar as nossas vidas e fazer com um casal, sabe, Amém. caminhando junto. Para mim, claro que tem a salvação, sim, isso, uau, não tem coisa melhor. Mas milagre físico palpável é esse. Amém. Amém. E você, Divo? Qual foi o maior milagre que você viveu? Tamo aí, né? A vida? Na realidade, para mim, o milagre maior que eu acredito que seja é o que ela falou, é a salvação. Foi Deus ter misericórdia. Eu sempre falo, sempre conto, quando eu testemunho nas igrejas, a gente prega, eu falo que eu estava dentro de um saco, entende? Estava descendo para o abismo. Não é no inferno, o inferno ainda vai ser inaugurado, então é o abismo. E muita gente foi para o inferno, não foi não. O inferno ainda está na mão de Deus. Deus está cuidando do inferno para o diabo inaugurar. Né? Não é certo? Então o pessoal diz, não, foi para o inferno, não foi. Está descansando. Né? Vai se acertar depois. E eu estava passando dentro desse saco. Entende? Aí Jeová pegou e fez assim, deixa eu dar uma olhadinha aí. Vou pegar esse cara aí, porque eu acho que esse aí eu tenho um propósito com ele. E vai ter um jeitinho com ele. Então foi um milagre. Deus tem misericórdia de mim, entende? Enxergar algo de bom na minha vida, porque a nossa natureza, ele não muda. A natureza do homem é rude, bocudo, ele não muda, mas ele transforma para o lado bom, entende? Ele transforma. Porque hoje eu brigo na igreja, pelo certo, vocês conhecem, você congregou com nós ali. Um pouquinho. Entende? Então, não é que eu seja ruim. Eu gosto da perfeição. Eu gosto das coisas certas. Para Deus tudo, o melhor. Exato, fazer tudo como se fosse para Deus. Tudo. Entende? Fazer então, tudo. Quer dizer, o maior milagre que você pode ter hoje é você dizer, Senhor, me deu mais um dia de vida. A coisa que há 20 anos atrás, meus irmãos, 2 irmãos que eu tinha, minha mãe, estavam chorando do meu lado. Um disse, foi embora, o borracha. Hoje eles não estão mais aqui. De tudo aquilo só sobrou eu. Eles já foram tudo embora. E eu estou aqui. Então, é um milagre. Agora, sobre a enfermidade, ele teve mais misericórdia. Entende? Porque quando eu aceitei a Jesus em 2003, abril, quando foi novembro, eu tive uma experiência com Deus. Ele chegou, disse assim, eu sentado na frente da borracharia, fui apaixonado por Opala, dentro do meu carro ali, ouvindo Palharim. João Ribe Palharim. Os pregadores do telhado. Eu sou fã dele, sou fã dele, entende? Ouvindo ele, de repente veio aquela vozinha. Pegue seu carro e vá até Guaraqueçaba. Isso já fazia maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 para 8 meses. Escutei essa voz. Olha o cara que já tinha passado tudo pro meu filho com 17 anos, a empresa, tudo para ele direcionar, não tinha mais nada no meu nome, se agarrando com bens materiais já. Disse assim, eu colocar meu carro naquela estrada? Ah, não vou. Vou não. É muito ruim, eu já conhecia, não vou. Cheguei em casa, falei para minha esposa, disse, ó, Deus falou comigo. Mandou eu ir em Guaraqueçaba. De Opala. Aquele Opala, não era o Opala? Eu acho que não era um Opala, acho que era um Versalhes que eu tinha, né? Não lembro bem na época. Mas enfim.
não dei muita trela a Deus. Conversa na minha cabeça. Quando foi no sábado de manhã, né? Isso foi na sexta-feira, na quinta, coisa assim. Quando foi no sábado de manhã, dia 14 de novembro, para te provar que sou eu, teu Deus, que fala contigo, você comprou 4 rodas para esse teu carro. Pegue uma delas e faça mais um step e vá lá que eu preciso de você lá. Pai do céu, aquilo me explodiu. Eu peguei, fui para dentro da borracharia, peguei uma daquelas rodas, montei mais um step, pus no carro, cheguei em casa de vamos viajar. Eu disse, você tá louco? Eu digo, não. Deus falou comigo e ele sabe até que eu comprei 4 rodas. Falta de experiência. Ele sabe que eu comprei 4 rodas, vamos embora. Chegamos lá, era meio-dia no sábado. Tava sábado debaixo. Pense numa festa. Circo de oração, devia ter, eu não vou precisar, mas eu acredito que devia ter de 500 pessoas para frente, essa festa. Porque lá as festas são assim, né? Vem todos, o pessoal do continente, todas das as congregações. ilhas. São 21 igrejas, tem em Guaraxaba, entre continente e ilhas. Então, geralmente, vem 8 ou 10 de cada igreja, tem outras igrejas que fecham e vem todos. Enfim, estavam lá, eu não conhecia ninguém. Cheguei lá, meio-dia, eu e ela aqui, tudo empolgadinha, ela tudo empinadinha ainda, né? 39, já fazia 2 meses, tinha aceitado Jesus, 3. E eu, cuspindo Jesus que estava, né? Já estava dirigindo, minha vida estava normal já. Com 2 meses de idade, com 2 meses de crente, eu já estava 16 quilos mais gordo. Já estava bonitão, já estava faceiro, né? Já estava dirigindo, já estava viajando de novo. Minha vida estava normal já. Chegamos lá, eu aprendi, nesses poucos de tempo de crente, eu aprendi que todo lugar que você vai se apresenta para o pastor local, que aquele é o teu pastor. Primeiro eu fui numa pousada que tinha do lado, encontrei um casal, um rapaz com 2 meninas. Disse, aí não tem nada. Eu digo, Deus não ia fazer eu vir de Curitiba aqui para dormir dentro de carro. Ele guardou um quarto para mim. Peguei, fui lá falar com a dona da pensão. Ela disse, não, eu tenho um quarto só para um casal. Eu digo, pois então tá aqui o casal. Assim, então é para vocês. Aí, como aquele rapaz, ela não alugou para ele com as meninas, eu chamei ele para dormir no quarto com nós, com as meninas. Se ela tivesse alugado para o rapaz com as meninas, nunca que ele ia receber nós no quarto, mas como Deus preparou tudo, então eu chamei ele para pôr as meninas dormindo no nosso quarto. E daí fui falar com o pastor. Cheguei e disse, pastor, eu vim aqui, Deus mandou eu vir. O que o senhor está precisando? Não, não sei o quê. Eu digo, o que o senhor está precisando? Eu estou precisando de uma carne. E tinha muito. Eu banquei a festa. Aí o pastor ficou abismado com aquilo. E Deus mandar eu lá e abençoar a festa. A carne da festa foi tudo eu que dei. E daí, quando foi no domingo à noite, né? Eu me escandalizei. Piazão, ia ter uns 21, 22 anos na época, né? Ele no Rio de Bermuda, de noite vai pregar. E Deus usa ele para falar comigo. Usa ele para falar comigo. E eu vejo hoje como você está aí na minha frente. Mas nessa posiçãozinha assim com a mão, assim, eu só enxerguei ali ele sentado, de branco, sem fisionomia, porque nós não conseguimos ver a face dele. Não conseguimos. Se materializando na minha frente, Cristo. E ele levantou a mão e pôs assim em cima de mim. E ali ele me deu a cura e me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. E foi coisa séria. Eu fiquei, parece uma criança, a noite inteira, para lá e para cá, falando língua estranha. Era o que Deus queria que fizesse. Testou meu coração, minha obediência, que às vezes nós não recebemos por quê? Coração de pedra e desobediente.
eu jamais fui atrás de milagres para minha vida. Todos os milagres que têm acontecido na minha vida é por obediência. Porque você faz o bem. Você procura estar sempre junto com ele. Até uma hérnia que eu tinha há 20 anos, 10 anos mais ou menos, eu usei e usava uma funda. Esqueci, nunca mais usei. E aí tá. O teu diagnóstico foi AIDS. E hoje? Hoje eu faço exame todo ano, eu faço um hemograma completo e um carga viral, e ele sai lá, vírus não detectado no sangue. Todo ano eu faço. Deus Glória a existe. Ele está lá. Eu tenho, aqui no celular, eu tenho algo ali que eu bato foto, tá lá. Vírus não detectado no sangue. Amém. Tia Miriam, eu Oi. acho importante vocês contarem um pouco do trabalho que vocês desenvolvem, né? Vocês trabalham em hospitais, trabalham em casas de que recebem pessoas dependentes químicos, enfim, vários trabalhos que vocês fazem. Gostaria que você contasse um pouco, compartilhasse um pouco sobre isso. Legal. Nós estamos ali num hospital, na área da oncologia, né? Onde, juntamente com mais alguns voluntários, né? Um trabalho muito lindo, que não leva placa, mas leva o amor e leva a Cristo, né? Com café voluntário. 250 até 300 cafés servido para pessoas que estão ali para fazer, né? A químio, a rádio, os acompanhantes, né? Nós temos o privilégio de levar o café, né? Um bolinho ali para alimentar o corpo, e também nos é dada a oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar o quanto ele é bom, de levar um louvor, de cantar com eles, né, a grandiosidade de Deus e orar por eles. Eu creio que é um dos melhores trabalhos que o Senhor já tem colocado em nossas mãos, sabe? Esse privilégio de estar do lado de pessoas que estão naquele momento, como eu tive, na companhia, né, de alguém enfermo por tanto tempo. Tem uma hora que você está assim sem força, né? E uma palavra, um ânimo, ainda não podemos abraçar, né? Em ambiente hospitalar. Porém, um sorriso já dá para dar, né? Uma palavra de ânimo. Então, esse trabalho, nós estamos ali no voluntariado, no hospital, né? Ali na cidade vizinha nossa, em Campina Grande do Sul. E também, né, numa casa de recuperação, uma casa ali onde homens buscam, né, a libertação, também ouvindo a palavra do Senhor, né, na região de Tigre, né? Quatro Quatro Barras. Barras. Tigre. Ali, acho que eu posso falar o nome, né? Pode. CETAV, é uma casa, né, de recuperação, é um pastor que toma conta. Ali é um grupo maravilhoso que tem nos apoiado, né? Meu esposo tem ido lá a cada 15 dias com um grupo também, então ali dando toda assistência espiritual, cuidando deles, né? Para que eles se sintam amados, né? Amém. Porque muitos a família rejeita, e a gente até entende, né? Porém, nós estamos lá para abraçar e fazer com que eles se sintam amados. Esses são os trabalhos feitos fora do ministério, né? Feito por nós. Amém. E no ministério? Ah, Incontáveis ministério! daí. Ministério, tem que falar de novo, né? Já dei uma préviazinha. Nós temos lá a Sala de Marias, toda segunda-feira, às 8 horas, das 20 às 21. Ali o Senhor tem preparado um ambiente para nós mulheres. Algo maravilhoso o Senhor tem feito, está sendo sarador. Nós estamos ali que pessoas ferem, mas pessoas também curam. Amém. Que é em busca de traumas, de feridas na infância, nessa área ali buscando no Senhor, tentando ajudar pessoas, não somente do ministério, mas também, né, todas que desejarem passar. Procura lá a igreja oficial no Instagram, vai ver o nosso endereço certinho. Esteja lá conosco. Fica também o convite para estar lá compartilhando. Amém. Como é bom ouvir mulheres também usadas por Deus para estar compartilhando, né? E os demais seguem os normais do culto, né? Às terças-feiras estamos lá às 20 horas, também com a palavra de ensino, né? Algo assim muito gostoso, sabe? É um bate-papo igual esse que a gente está tendo aqui sobre a palavra do Senhor, onde a pessoa pode tirar a dúvida na hora já, sabe? Opa, não entendi, como assim?
algo muito bom. Os pastores estão ali com uma bagagem muito boa, né? Buscando no Senhor, em oração, na palavra, para trazer o conhecimento ao povo, né? Amém. E Discipulado, Deus. Discipulado. Quinta-feira temos nosso período de oração, né? Hoje à noite, lá. Sábado também. E no domingo, portas abertas também para culto da família, adoração ao Senhor. E o Senhor tem salvo. O Senhor tem amém. trazido almas, sabe? Tenho visto assim a nossa igreja como, sabe, um pronto-socorro? Ela tem sido um pronto-socorro. Ela tem trazido pessoas que se sentem desvalorizadas. Pessoas assim. E eu Qual acredito. o endereço, tia Miriam? Avenida Dom Pedro II, 225, centro de 4 Barras. Bem pertinho da delegacia. Não tem erro. Sabe? É só Amém. colocar no Igreja Ministério pela Graça. A igreja do povo bonito. Amém. Pastor Divonziro, diante de tudo isso, se você pudesse deixar uma palavra, uma mensagem para quem nos assiste, para quem nos escuta. Então, eu digo que o caminho hoje, estamos aí vivendo uma depravação total. Hoje a depravação total está tomando conta do ser humano. Tudo posso, tudo faço. O bebê, se eu falar para vocês, está nos escutando, é ruim não. Você tomar uma cerveja, coisa deliciosa. Você fumar um cigarro, é muito gostoso. Mas, a partir do momento que você começar a se dedicar a estudar a palavra, a conhecer Cristo, você vai ver que tudo isso é vaidade. Eu digo com experiência própria, de as pessoas saem, deixam suas esposas, seus filhos em casa e vão atrás de outras na rua. Tudo é vaidade. Entende? A partir do momento que você colocar Cristo na tua vida, dentro do teu lar, tudo isso acaba. Entende? É uma vida diferenciada. Tanto é que nós estamos aqui, vamos fazer 30 anos de casado. Ela falou já hoje, nós temos divergências. Tem. Mas nós nunca batemos um de frente com o outro. Isso porque nós vivemos 10 anos sem Cristo. Nós estamos 20 com Cristo. Então, o nosso lar tem harmonia. É uma das coisas que eu sempre falo. De repente, você não consegue ficar sem discutir. Né? Porque cada cabeça pensa de uma forma. Né? Então, de repente, você não gostou do que a menina faz, ou a menina não gostou do que você fez. Então, vai da divergência. De repente, o que nós temos que aprender é que, geralmente, a casa tem 2 portas. Então, sai por uma. Deixa a poeira baixar e depois volta e conversa. É não bater de frente. Porque o inimigo, ele é que nem uma cunha. Ele entra um pouquinho, você deu brecha, ele vai entrando, vai infiltrando, daqui a pouco ele toma conta da tua vida. Entende? E o que nós podemos ver hoje, o que nós estamos vendo aí, é pessoas de dentro das nossas igrejas, cristãos, que eles saem, e daí eles fazem tudo que agrada o corpo para afrontar. Não a nós, está afrontando a Deus. A Bíblia diz em 2 Pedro 2, 20, 21 e 22, ele parece que ele fala assim: antes não conhecesse, ele conhecer e não perseverar. Seu segundo estágio ficou pior do que o primeiro. Antes, volta, o cachorro volta a comer seu próprio vômito e a porca se espojar no lavador. Então era melhor que não conhecesse. Conhece e começa a afrontar Deus. Aí depois diz assim, Deus é carrasco, Deus não, Deus é só amor. Mas Deus é justiça. Amém. Entende? Então a minha palavra hoje é essa. Coloca Cristo como coluna da tua casa, como coluna da tua vida. E se ame mais. Porque se você não se amar, você não pode amar o próximo e nem a Deus. E a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas se você não se amar, você não consegue amar a Deus e nem o próximo. Amém? Amém. Amém. E você, tia Miriam? Deixe uma palavra para quem está nos assistindo, uma mensagem. Nossa. A esperança.
em Cristo para tudo. Por mais que as portas estejam fechadas, por mais que não haja luz no fundo do túnel, por mais que você não veja saída, ainda há uma esperança em Cristo. Ele ainda está vivo, ele está de braços abertos para nos socorrer, para nos atrair, para nos trazer para perto dele. Se o problema seja qual for, ele nos ajuda a sair. Ele nos dá a saída. Não tem outra palavra a dizer. Que o Senhor guarde cada lar. E que cada um que ouviu, nem que ouça um pouquinho, lembre que ele está aqui. Está ao lado da pessoa que nos ouve, que nos vê. São somente dizendo, eu estou aqui. Olhe para mim, porque eu estou te vendo. E que eles não percam a oportunidade de abraçar o Senhor com todas as forças. E aguardar até o dia da nossa redenção. Amém. Amém. Para você que está nos assistindo, a história do pastor Divonzir e da pastora Miriam fala muito sobre cura, fala muito sobre milagres, Libertação. fala sobre libertação, fala sobre restauração, fala sobre Deus pegar o velho homem que tem uma vida na bonança e trazer e ensinar, viver com pouco, mas viver abundantemente com o que Deus tem. E nesse momento eu queria honrar a vida de vocês, agradecer pela vida de vocês. Vocês podem às vezes não se sentirem responsáveis por isso, mas se hoje nós estamos aqui, é porque eu tive um pastor cabecinha branca que me ensinou a ter mais responsabilidade. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita responsabilidade e chegava sempre para minha esposa e falava, o Divonzir é sensacional. Né? A gente tem esse contato próximo de amizade, eu chamo de Divonzir, mas é uma pessoa que leva muito a sério as coisas de Deus. E isso é admirável, e isso é bom aos olhos do Senhor. E a tia Miriam, com esse amor, com essa voz doce. Ela sempre tem um abraço caloroso. Exato. Um abraço, uma palavra. Então, honrar a Deus porque vocês se colocaram à disposição, né? Poderiam ter vivido todos os milagres e não terem se colocado à disposição, mas se colocaram. E mais uma vez, hoje estiveram aqui se colocando à disposição do reino. E isso é louvável. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. Amém. Nós que agradecemos vocês por ter lembrado da gente e de nos dar essa oportunidade, né, de estar transmitindo, primeiro, a palavra de Deus, Amém. colocando o que Deus fez em nossas vidas, e vocês são um canal de bênção em nossas vidas. Amém. Amém. Tanto no financeiro como no espiritual, vocês têm sido canal de bênção em nossas vidas. Louva pela vida de vocês. Bom? Amém. Foi um prazer recebê-los. E para você que está nos ouvindo, hoje eu vou pegar a frase do Heber. Vá à igreja mais próxima da sua casa. E a palavra que vem ao meu coração é Agar, no meio do deserto, com o seu filho, à beira da morte. E Deus a viu. Deus viu o Divonzir, Deus viu a tia Miriam, Deus me viu, Deus viu o meu esposo. Glória a Deus. E Deus está te vendo. Nunca se esqueça disso. Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém.